Hallelujah. Hello, brothers and sisters. How are you doing? It's so good to be here once again with you. God is good all the time. He is our Lord. He is our Savior. He is our rescue. How was your week? Good? Did you see God's deed among your family, in your job, in your health? So you have this time now. It's a precious time to be here, glorifying His Poder estar holy aqui name. glorificando o nome do Senhor. The Bible says in Romans A chapter Bíblia 10, verse diz em 9, Romanos 10, if you versículo 9, declare with your mouth, se você declarar com sua Jesus boca is Lord. que Jesus é o Senhor, If you declare with your own mouth, Jesus is Lord. então se você and declarar believe in com your sua heart boca que Jesus that é o God Senhor e crer no seu raised him coração from the dead, que Deus ressuscitou saved. ele, você será Amen? salvo. It's simple. É simples. Jesus, He paid all the price for Jesus me, pagou for you on o the preço cross. por nós na cruz. And now all that we have to do E agora o is que a gente tem que believe, fazer é crer, confess, confessar, repent from our arrepender dos sins, nossos and give our life e totally dar as nossas to vidas God somente. and to Jesus Christ. And we are here declaring E that nós estamos Jesus aqui is declarando Lord. que Jesus Could é o you Senhor. declare it with Você me? pode declarar isso Jesus comigo? is Lord. Let's Jesus go. é o Senhor. Vamos falar juntos. Jesus is é Lord. o Senhor. Again. Mais uma vez. Jesus é Hallelujah. o Senhor. He is my Lord. He is Ele my é meu Savior. Senhor, meu Salvador. God, He raised him from the Deus dead. And there is no ressuscitou one ele like dos mortos Jesus. e não tem ninguém como ele. And in this world, we have many false gods E nesse mundo tem muitos who deuses can do falsos nothing for us. que não podem fazer nada They por are nós. dead, Eles estão made mortos. by men's hands, made Foram by feitos wood, por gold. homens, mãos But we humanas, belong de to madeira, de the ouro. living God. Amen? Mas nós The pertencemos living God, ao the Deus Creator. Our God vivo. is not dead. Nosso He's Deus não surely está morto, alive. Ele está He is our vivo. hope. Ele é He nossa is our esperança Savior. e Amen? nosso Could you stand Salvador. up, please, Vamos in nos God's levantar na presença presence? do It's the time to Senhor. give our Esse é o worship momento to de Him. darmos a Ele toda adoração. Father, we glorify your Pai, name. nós glorificamos o Lift Teu your name high nome, today. exaltamos o Teu nome, We bless adoramos, everyone here, Lord. abençoamos cada um que Please está aqui receive all hoje. glory in this place. Receba Open up toda a our glória hearts. nesse lugar. Forgive our sins. Perdoe We os nossos confess that pecados. Jesus Nós is the confessamos os nossos for your pecados glory. e declaramos que We o Senhor confess é that we o... believe in you. We Ó Pai, trust in you. cremos em Ti, We are confiamos not em here Ti. Não estamos trusting in aqui a false God, confiando but in a num living Deus God, falso, the mas, living God. mas confiamos Who is no the Deus truth? vivo, que é a Who is the way? verdade, Who is the que é o life? caminho, que é a And we give vida. ourselves to you E and nós receive entregamos our as nossas worship vidas today, ao Senhor. because you are Receba a good. nossa You're a good adoração, Father. porque Tu You're a és strong um God, bom, and we bom believe in you. Pai We maravilhoso. trust in you. Cremos Receive all praise in this e place. damos ao Senhor toda We adoração. have joy to be here once again. Temos a alegria de Thank you estarmos for this juntos aqui wonderful mais uma opportunity vez. to be here. Obrigado pela essa Again, this door, oportunidade they are maravilhosa open de estarmos juntos. to us to come here and Obrigado give all porque best termos for you. a oportunidade de You estar deserve all juntos best adorando, for you. Pai. E You o Senhor deserve merece all best. o nosso Blessed be melhor. your holy name. Louvado In seja o Teu Jesus' santo name, nome. we pray Em nome and de give our Jesus, thanks to damos you ao and Senhor shout toda a and glória. clap your presence Nós because you adoramos, are good. aplaudimos ao Senhor, porque Tu és o Senhor. O Senhor é bom. My God is not dead. Meu Deus He's não surely está alive. morto. Hallelujah. Com certeza Ele está vivo. Love is bold and bring the dead
He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's showing life. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, showing life. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's showing life. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring, he's roaring. He's roaring like a lion. He's roaring, he's roaring, he's roaring like a lion. Hallelujah. My God's not dead. Hallelujah. Hallelujah. You are here, Lord. Sing about your love. Hallelujah. The reckless love of God. Hallelujah. The overwhelming, never ending. It chases me down, fights till I'm found. Thank you because you found me, Lord. I was in darkness. I was blind, but now I can see you. I'm the light. You shine. You are shining your light over us. Thank you. Blessed be your name, Father. Hallelujah. Before I spoke a word, you were singing over me. You had been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You had been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found me. The 999 I could earn, I don't deserve. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your fool, and still your love found for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found me. The 999 I couldn't earn, I don't deserve. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. As we shine it will light up, mountain will climb out, coming after me. And it's no wall we want kicked out, light we want
won't tear down, coming after me. And it's no shiny one light up, mountain one climb up, coming after me. And it's no wall we won't kick down, light we won't tear down, coming after me. And it's no shiny one light up, mountain one climb up, coming after me. And it's no wall we won't kick down, light we won't tear down, coming after me. And it's no shadow, and it's no shiny one light up, mountain one climb up, coming after me. And it's no wall we won't kick down, light we won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives at 99. I could hurt, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shiny one light up, mountain one climb up, coming after me. There's no wall we won't kick down, light we won't tear down, coming after me. There's no shiny one light up, mountain one climb up, coming after me. There is no wall we won't kick down, light we won't tear down, coming after me. Say, oh, the overwhelming, never-ending. Sing it to Him. Oh, it. I couldn't earn. Still you. Reckless love of God, reckless love of God. Nothing can separate us from His love. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. Hallelujah. The Bible says that the one who chooses God, who turns to Him, who gives his life to Him and follows Him, He will bless you. O Senhor vai abençoar, He will bless your children. vai abençoar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Bible says A Bíblia that if diz, you put His kingdom first, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão how acrescentadas. wonderful is His word. Como é maravilhosa a palavra dele. I E pray eu for oro, these blessings over oro you por today. essas bênçãos sobre a tua I pray vida that hoje. God bless you, Eu oro para que Deus te that He blesses your abençoe, children, para que Ele because He abençoe chose seus them. filhos. I pray that those who seek Him find Eu Him. oro para aqueles que busquem ao Senhor possam encontrar, aqueles que baterem a porta, as portas sejam abertas. Eu oro por aqueles que estão doentes, que eles possam ser curados. Eu oro pelas suas famílias, pelos seus amigos, por aqueles que você tem tanto carinho, que o Senhor abençoe cada um e restaure cada um. Eu oro por aqueles que têm problemas familiares, para que o Senhor traga cura e paz sobre a sua família, sobre seus amigos também.
pray for those Eu oro who look for work or por aqueles que têm procurado por trabalhos, documentos, that God will provide que o Senhor for you. possa liberar e providenciar tudo para a sua vida. Amém. I pray that God will bless your heart. Eu oro para que o Senhor abençoe o seu coração, que haja paz no seu coração, amor no seu coração. I pray for Eu heavenly oro para que treasures haja over you and your home tesouros celestiais and your friends. sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus amigos, em May nome de every one of you Jesus. who go home today, Que when you cada go um, home, you quando feel for God's para as blessing suas over you. casas, possa sentir a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hallelujah. Let's praise our God. Hallelujah. You can have a seat, please. Você pode se assentar, por favor. Deus te abençoe. Now this is the time to praise God with E our agora é tithes and momento offerings. de dar ao Senhor nossos dízimos e If you ofertas. bring your offering to Se você trouxe seu dízimo e oferta para a casa de Deus, agora é o momento para entregar ao Senhor as suas finanças. Ele tem sido tão bom para nós. Proverbs 16, A Bíblia diz em verse 3, Provérbios to the Lord, 16, whatever you do, entregue ao give to Senhor Him, tudo que whatever você you tem do. feito. Bring in His presence, whatever you do, Traga whatever you para a have, presença dele and He tudo will que você establish tem. your E Ele plans. vai Amen? cumprir os So planos this is dele. time to Então esse é o momento de show você Him your estar commitment to Him. mostrando a Ele o seu God compromisso bless you. com Ele. Deus te Our deacons, they are abençoe. coming to Nosso help you diácono to vai praise estar God with te your money ajudando para que você possa entregar. in your faithfulness. Amen? Hallelujah. All the glory to the King of Kings and Toda a Lord of glória Lords. ao Senhor Amen. dos Senhores. Jesus is the reason of this service. Desse culto. The one who died and rose again. Aquele que morreu e And this is the reason ressuscitou. we are here. E essa é a razão para a gente estar To aqui give it hoje. to the only one God. Para dar para o And there único is no Deus. other one. E não tem outro. And His presence is here today. E a presença dele está Amém. aqui hoje. Amém? Could you applaud Him? Você pode aplaudir ele? Oh, Jesus. You deserve all Senhor the glory, Jesus, o all Senhor the merece honor. toda a honra, toda a glória. Hallelujah. Hallelujah. Are you happy Você está feliz for the privilege of being in pelo God's privilégio de house estar na today? Are you casa de happy? Deus I'm hoje? so happy. Eu estou am muito rejoicing feliz. because I am in God's presence. Eu me alegro porque And eu estou also na we presença have de some Deus. special guests today. E hoje a gente If tem you are here alguns for the convidados first or second time, raise especiais. up your hand. Se você está aqui pela primeira ou segunda We vez, have levanta a Nathan sua with mão. us. Nós temos o May God bless you, Natan. God brought you here Deus te today, abençoe, and he querida. have something to speak to your E eu heart. tenho Amen? certeza que Ele God tem algo bless para you, falar brother. ao seu coração. Thank you. Yeah, give thanks to God. Vamos aplaudir ao Senhor pela É. vida dele. Glory to God. Yeah. My brothers, the Bible says, Queridos, a attention, Bíblia please. diz, presta atenção. 2 Chronicles 7:14. 2 Crônicas If my 7, people, which are 14. called by my name, Meu povo que if they se shall chama pelo humble meu nome, que ele themselves se and humilhar seek my face e and buscar a turn minha from their face wicked ways, e se I will voltar hear dos from seus heaven, maus I will caminhos, eu forgive vou their sins, ouvir and dos, I will dos heal céus their land. e eu vou curar a sua Brothers terra. and Queridos, sisters, God irmãos e promised irmãs, Deus nos If we seek prometeu his face, que se nós he's gonna buscarmos a heal our face land. dele, Ele vai curar He's a gonna nossa heal terra. Monaghan. Ele vai He's gonna curar heal Monaghan. Ireland. Ele He's gonna vai heal Northern restaurar Ireland.
He's gonna o heal norte da the Irlanda. nations. Ele vai curar If as we nações humble ourselves, se nós nos believe humilharmos. that? Você crê if nisso? we pray, Se nós and this is the orarmos. reason, E essa é a next razão Saturday, que no we are going próximo to have sábado 12 hours of nós prayer vamos here. ter 12 horas de oração Can you say aqui. amen? Você pode dizer amém? 12 hours. We're going 12 to start horas. 9 a.m. Vamos until começar às 9 9 p.m. da manhã até às 9 da And noite. please, E por join favor, us. We're se gonna be junte a here for nós. 12 hours, Vamos praying estar for aqui Ireland, por 12 horas praying orando for pela revival, Irlanda, praying orando for por avivamento, orando por praying for salvação, may the kingdom of God para que o can reino de come Deus over this venha nation. sobre essa nação. Would you like to take part? Você gostaria de se juntar a nós? Then you need to put your name on the sheet. Você tem que pôr You seu can nome numa folha que Please, vai estar passando bring aqui agora. the pen and the sheet with E the a time. folha vai estar You can choose passando. Você pode From 9 escolher to 10, 10 das to 9 às 11, 10, 10 then às you can 11. write your name down. E você pode pôr seu Okay? nome lá. Please choose a time for you, Escolha um horário because para we are você going to have vir, this time and put porque your será name um down. tempo. Some people, they have chosen, Algumas pessoas já but if you escolheram, didn't, please, mas se você ainda não, por favor. okay? But I have another. I would like to, while you are writing your name, Enquanto você está escrevendo seu Then I would nome, like eu to- gostaria de to falar, ask you something. pedir algo a você. Do you know what time our service starts? Você sabe que horas que nosso culto começa? know? Você sabe? Sorry? Que horas? What time? Que horas começa? Yeah. 1:00 we start. 1 intercession a gente here. começa 12 a we start intercessão intercession desde o here. meio-dia We normalmente. pray for 12 until 1:30. A gente ora da meio-dia a our 1h30. service Mas nosso starts culto começa 1. pontualmente 1h30. Amém? And please, Por I favor, want to challenge all of eu you, my quero brothers. desafiar todos Don't vocês. come Não chegue before 1:30. depois da Come 1h30. earlier. Chegue 5 antes, minutes, 10 5 minutes, minutos, 15 10 minutos, to pray, 15, to para ask orar, for the presence para of God. que a presença Amen? de Deus se mova na sua Because vida. Sometimes our Porque service algumas starts, vezes nosso culto and then começa some people start coming in. e aí as pessoas And what começam a happened? chegar. E aí o que acontece? You are missing some parts of the Você está service, perdendo algumas and also partes you are disturbing your e você brother. também, Because de certa forma, they are perturba worshiping God and que eles you estão are ali entering and adorando e say, "Hi, você how está are you? adorando. Hi." Ah, olá, olá, Like, olá. Please try to come Por earlier. favor, Amen, my tente brothers? chegar With antes. all my love, Com todo o give meu your amor, best to God. Amen? dê o seu melhor ao When you go Senhor. to work, Quando você normally vai we go on trabalhar, time, isn't a it? gente chega no horário, When não you é? go to work, normally you are there earlier. Se você chega no And seu this serviço service is antes, for God. Amen? e esse culto é para Can Deus. can I hear a good amen? Que eu posso ouvir um bom amém? Okay. Amém. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Are you ready to receive the word of God? Então, você está pronto para ouvir a Are palavra you de ready to Deus? receive the word of God now? Pronto para ouvir a palavra? Hallelujah. Amém. I know God has a word for you today. Eu sei que Deus tem uma palavra para você And hoje. we are in the middle of the series of messages. E nós estamos no meio dessa The série de Church of mensagens Jesus. sobre a Igreja de And I am Jesus. talking about the fundamental E eu importance estou falando of the Church of Christ Como é importante and a its Igreja de role on Cristo earth. e o papel Então, dela na terra. How important Estamos is falando the church? Quanto é The church importante a that igreja. Jesus said, A igreja "I'm que going to build Jesus disse: my Eu vou edificar a minha This igreja. church doesn't belong to Essa any man, igreja não any pertence a pastor, nenhum any homem, leader. nenhum líder, Church belongs to nenhum Jesus. pastor. Pertence a Because he said, Jesus. "I'm going to build Porque ele disse: my Eu vou church. edificar I a have no minha church. igreja. Pastor Paul has Eu no não church. tenho igreja. No Pastor one Paulo has não church tem here. igreja. Ninguém aqui tem Amém? igreja. Amém? And also remember, Lembre-se, church is not building. a igreja não é um Church prédio. is people. A igreja são The church pessoas. is the family A of igreja God. é a It's família a de Deus. spiritual family É and uma a família place to espiritual belong. e um lugar onde a Amém? gente sente que pertence um ao outro. But there are many people. Mas They tem come muitas to pessoas church, que vêm para a igreja They receive food in para church. recebem They receive comida, miracles, they recebem receive milagres, teachings, recebem But as ensinamentos. Jesus said, Mas como they Jesus are disse, weary
Eles estão scattered aflitos e because they don't exaustos, have porque shepherd. eles não têm um pastor. And you need to be E ministered. você precisa ser Because this ministrado, pastoring is a porque esse spiritual pastoreio protection for your é life. uma proteção espiritual Church para a is sua so vida. important. A igreja It's é so muito important that importante, Jesus gave his life porque Jesus to deu a make sua the vida church possible. para que a igreja fosse possível. And every person needs to E toda be pessoa connected precisa estar to totalmente his conectada local church. com a igreja I local. told you, Eu I'm repeating disse, some vou points for repetir you to alguns remember. pontos da There semana is a passada. universal church, Existe uma igreja universal, universal church, but there is a local mas church. tem a igreja The local. local church is the church A that igreja you have to local belong, é a igreja to be na qual você connected, tem to be que united pertencer, você with tem que it. estar unido com And ela. remember that in the Lembre-se Bible there que is na no Bíblia online pastors. não Did you existe know? pastor online. Você sabia disso? You are going to read this Você Bible, vai ler and aqui. here there is no online Não pastor, fala de pastor no online. churches, Não tem igreja but there online, is physical pastor, mas existe shepherd, pastor de that take care of verdade, people aqueles que that you cuidam da talk pessoa, face que to você face, conversa leaders. face a face, And líderes. the Bible says, E a Jesus Bíblia said, diz there are many sheep, que tem they don't muitas ovelhas shepherds. que não têm and you pastor. need to have. E você shepherds, you precisa need to ter um have pastor, leaders. você precisa ter um líder sobre a sua And vida. In order to become a true E disciples para of que nos Christ. tornemos verdadeiros amen? discípulos de Jesus. Hallelujah. Amém? But the message today, E a mensagem de is hoje é increased deceptions in the last days. o crescimento do engano nos últimos Increased dias. deceptions in O the last days. crescimento do engano nos últimos And this is dias. a warning Isso for all of you. é um sinal de And advertência para today you cada um need de to nós. understand that there is a E a true gente precisa church entender, and existe there uma is igreja a verdadeira false church. e também existe uma igreja falsa. Who said that? It's not Pastor Quem Márcio, disse isso? Jesus. Não foi o pastor Márcio, mas foi Jesus. And if you don't understand E se that você there não is this true and entende que false, existe you are essa going to igreja be falsa e confused verdadeira, and você deceived. você vai ser And the fact confundido e is, enganado. my brothers and sisters, E o fato, there are queridos, two churches existem on duas earth igrejas today, na just Terra. two, not three. Somente duas, não são três. That's the true church A igreja and the verdadeira false e a igreja church. falsa. And I will give you E today eu vou information dar algumas that you informações not para be você, deceived para que você by não the seja false enganado church, pela by igreja the falsa, false leaders pelos and the falsos false líderes prophets. e pelos falsos profetas. You need to receive this word Você today. precisa receber essa palavra hoje. And let's read some verses Vamos ler alguns versículos that show us the que increased nos mostra deceptions in the last como days. que Matthew, o engano tem Please read crescido nos últimos Matthew dias. 24. Vamos ler All Mateus chapter, but 24, here we're gonna mas eu read just some quero verses te because we animar have a no ler time, o okay? capítulo todo. Matthew 24, Aqui hoje eu vou ler só 24, alguns verse versículos. 11, 13 Vou and ler 42. o 11, o 13 e o 42, That mas says, leia todo o "And capítulo. many false prophets Muitos falsos will profetas appear and se deceive levantarão e enganarão many people. a muitos. But the one who Aquele, stands porém, que ficar firme até o fim, to the end, esse saved. será salvo. 42. Therefore, keep 42. watch, Portanto, vigiem, because porque you do vocês não not sabem em que on dia what virá day o your Senhor Lord de will vocês. come. Did you know we are living the last Você days? sabia que estamos vivendo nos últimos We are, my dias? brothers, Queridos, we are living, if you look what se happened in você the world, olhar o que está we are living acontecendo the no last mundo, days. são os últimos dias. And the last days E os últimos started in dias Pentecost. começou When the em church Pentecostes, really started. quando a igreja Because começou. In that day, when the people Que naquele received the Holy dia, Spirit, O Peter, povo he recebeu o stood up Espírito and said, Santo. E "What's happening Jesus today? e Pedro It disse: was o que está what was acontecendo written. hoje é o In que the estava last escrito. day, my Nos spirit's gonna últimos dias, be o meu Espírito fell, or it's gonna é, become over virá my sobre as church." pessoas, sobre a igreja. And the last days started E então 2000 os últimos years dias ago, and we começaram are near 2000 to the anos atrás. E And nós watch. estamos chegando Therefore, quase ao keep final watch, because deles. you don't know Então, what day your continue- Lord will come. Fique But we are atento, porque near não to sabemos the quando end. o Senhor Can virá, you say mas amen? estamos perto do fim. And
And we are living these last days. E estamos Without a vivendo doubt, we nesses are últimos close to dias. the end E sem of dúvida, these estamos last perto days. do And final. surely E the com return certeza, of o Christ retorno de is Cristo imminent. é cada vez mais eminente. In the end times, many Nos people últimos will be dias, deceived. muitas pessoas serão Ok? enganadas. Jesus said, in the end Jesus time, disse, many people nos will be últimos dias, deceived. muitos serão enganados. And let's now see about Vamos the ver false church. sobre Jesus a said, igreja falsa. false prophet, false Jesus leader, falou they're dos gonna falsos deceive líderes, dos many falsos, people. falsas igrejas. Let's Elas see vão what enganar Paul the muitas apostle pessoas. said. Vamos ver o que 2 Paulo Coríntios disse 11, 2 em and 2 4. Coríntios 11, 2 a 4. That says, Fala for assim: I am jealous tenho zelo for you por vocês, with com godly um zelo jealousy. que vem de Deus, For I have pois eu betrothed preparei you to one vocês para husband, apresentá-los como that I virgem may present pura to you a um só as a esposo, chaste virgin to Christ. que é Verse Cristo. 3. 3. Look his fear. Olha But aqui o temor I dele. fear, Temo que, lest assim somehow, como a serpente as com the sua serpent astúcia enganou deceived Eva, Eve assim by também a his mente de craftiness, vocês seja so your corrompida minds e se may be afaste da corrupted from the simplicidade e simplicity pureza that devidas is a in Cristo. Christ. My brothers, the gospel is Queridos, simple. o Evangelho é Simple. simples. Jesus died for our Jesus sins, morreu por then you nossos should repent pecados, from your você se sins, and you arrepende should turn from e your você sins, and you are para de saved. viver nos seus Simple. pecados e obedece Amém? a Ele. É simples. Simple. Simples. But look what he said. Mas olha o que ele disse So aqui. your minds may be corrupted from the simplicity Pois- that is in Christ. Verse 4. Versículo 4. For if Pois se he who vem comes alguém, preaches se vem alguém que another prega Jesus, outro Jesus, whom we have diferente not preached, daquele que nós pregamos, or if you ou se vocês receive aceitarem um another spirit espírito which diferente daquele que you já have receberam, not received, ou um or a evangelho different diferente que já gospel aceitaram, which you have vocês not toleram isso accepted, you may well muito bem. put up with it. My brothers, you need to know Queridos, something. você precisa saber de algo. Paul was the Paulo one who estava, founded the church of Corinth. foi ele que começou a igreja de Coríntios. Ele era o pastor, o líder que começou aquela igreja. Ele And fundou he aquela said, I igreja. am jealous E for ele you. falou: eu tenho um zelo muito With grande. the jealous of God. Eu- Or his heart was. O coração dele era um coração You may apaixonado. be deceived, and I Você am jealous talvez for vão ser you. enganados, mas I eu have some tenho pain in my essa heart. dor no meu coração. Because he said, I Porque ele promised, diz: eu prometi, I betrothed you to a marriage. eu prometi To one entregar husband, vocês ao that Senhor I might Jesus present you as a para pure casar com Ele virgin. como uma virgem. He said, I worked with you. Eu Wow. trabalhei com To todos present vocês you para apresentar as one vocês virgin to como uma Christ. virgem para Cristo. But remember, Mas commitment lembre-se, to Jesus as a um compromisso com Savior and Lord Jesus is a betrothal. é It's a um marriage casamento, é um contract. contrato de casamento. É como se você Are you with estivesse me? noivo. Você está entendendo o que eu estou Are you dizendo? with me or Você sleeping? consegue entender o que eu estou Amen. dizendo? Amém? And each Então, and cada um de all of nós us who have tem que made ter that esse commitment compromisso, have tem esse been compromisso. betrothed Então, to porque Jesus. se temos esse compromisso And com o we Senhor are not Jesus, nós yet estamos married. comprometidos com Ele, como que noivos do You know, Senhor Jesus, nos one preparando day para o casamento. Take part A Bíblia diz que of um a dia wonderful marriage haverá um casamento, celebration, wedding uma celebration. celebração de um casamento. Revelation Em 19, Apocalipse 7, 8 19, contains the 7 beautiful e 8 picture of the tem actual essa celebration essa of the marriage. mostra e that fala Paul sobre was esse speaking. casamento.
que Let's read Paulo disse. Revelation 19:7 Vamos and ler 8. ali Apocalipse 19, de 7 a 8, Let us fala: be glad. Alegremo-nos, exultemo-nos Rejoice. And let us give honor e to demos-lhe him, a Jesus. glória a Jesus, For the porque time chegou has a come hora for das the wedding bodas do feast of the Cordeiro, Lamb. And e a his noiva bride dele has já se prepared preparou. herself. You are the bride. Você é a noiva. She has been A given ela the foi finest permitido vestir-se of de linho pure finíssimo, white linen to wear. For the fine resplandecente linen e puro, represent the good porque o deeds linho of God's finíssimo holy são os people. atos de justiça dos santos. That day, my brothers, Aquele Jesus, dia, you meus take queridos, his bride home, Jesus vai and levar a sua Jesus noiva and para all casa. heaven E will Jesus be e todos excited, os glad, céus and estará rejoicing. tão animado e present, alegre. We are still Mas only nesse momento agora, nós only continuamos, engaged. nós somos apenas The marriage noivos do supper Senhor. has not come yet. A festa it do will. casamento ainda não aconteceu, mas irá My acontecer. brothers, Queridos, today I have this heart. hoje eu tenho esse coração. I am here to prepare you for Eu this estou day. aqui para te preparar para esse But Paul, the dia. apostle, said, Mas in o the apóstolo end Paulo times, diz que many nos of you will últimos be dias deceived. muitos serão enganados, Because you didn't prepare yourself. porque você não se preparou. And this is where the true and the false church separate. E aí será nesse momento que a falsa e a verdadeira igreja vai ser separada. A igreja, a noiva, vai vir, vai andar junto até o final. A verdadeira e a falsa. Todo dia, hoje todos são os mesmos. Hoje a gente não consegue ver quem é o trigo e quem é o joio. Não tem como. Quem é o falso e quem é o verdadeiro? Todos parecem iguais. Eu olho para vocês e não tem como discernir. Mas no dia final, o que acontecerá? As duas igrejas serão separadas. Vocês estão aqui comigo? Isso é muito sério. Não é engraçado. O que eu estou dizendo, o que eu estou compartilhando é algo muito sério. Porque nas igrejas, os cristãos, os crentes, podemos ser pastores, líderes, somente um membro do time de louvor, mas nesse dia, no último dia, será claro quem que é a igreja verdadeira e a igreja falsa. Lembre-se, igreja não é um prédio. Igreja são pessoas, não é um prédio. A igreja não vai vir para... Jesus não vai vir para buscar um prédio. A igreja é você, cada um de nós. E a igreja verdadeira, ela vai ficar fiel ao seu voto de noivado. Mas a falsa igreja, ela é infiel ao noivo. Os dois vão se separar, porque um vai ficar fiel e o outro será infiel. O infiel, a igreja infiel é descrita como uma prostituta e uma mulher imoral. É o que a Bíblia diz. A igreja falsa é como uma prostituta. Não está casada legalmente. Vive junto. Não está legalmente casado. Um dia, tudo ficará claro. E Paulo continua dizendo, nesse capítulo, nos próximos versículos, como que os cristãos podem ser corrompidos do seu
compromisso original com Jesus. E eu quero te animar. Se você é fiel, continue fiel. Continue fiel no seu compromisso com o Senhor. Em 2 Coríntios 11:3 diz assim, vamos ler de novamente. Temo que, assim como a serpente, com sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3 says, sorry. And Paul the apostle said, Então Paulo está dizendo aqui, eu temo que a sua mente se corrompa e perca a simplicidade e pureza que existe em Cristo. Então, o processo que nos leva para infidelidade e corrupção é quando a mente do cristão começa a ser corrompida. É a corrupção da sua mente. E muitas pessoas, elas vão indo tão devagar, mas eles não percebem que foram enganadas. Isso aqui é normal. Eu posso viver com Deus e continuar fazendo isso. Eu posso ter esses vícios. Eu sei o que está escrito na Bíblia, mas eu posso viver desse jeito. A nossa mente começa a ficar corrompida. Não é o pastor Márcio que está dizendo isso. É o apóstolo Paulo que disse isso. Então, cuidado. Você que sempre ouve pregadores diferentes, porque o que aconteceu com a Eva pode acontecer com você. Queridos, a Eva foi discipulada por Deus. Deus era o discipulador da Eva e ela foi enganada. Você pode imaginar você que está sendo discipulado pelo pastor Márcio, pastor Paulo, pelos líderes da igreja. Existem muitos ensinamentos errados que têm vindo na igreja. Um deles, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma mentira terrível, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, por causa da sua pureza, sua devoção pura. Isso não pode corromper um coração quando há uma devoção pura. A salvação, ela só é garantida se perseverarmos até o fim. Se hoje você está firme com Deus, mas no meio do caminho, se você perder e você abandonar, você vai perder o que Deus tem para a sua vida. E Paulo, ele fala que essa corrupção mental, no versículo 4, ele fala: pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquilo que já receberam, ou o evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Presta atenção aqui. Tem 3 fases que ele está falando. Primeiro, a pessoa aceita outro Jesus, depois um espírito diferente, depois um evangelho diferente. Você sabe, Jesus disse: eu sou a verdade. Quando nós mudamos Jesus, quando a gente muda os ensinamentos de Jesus, a gente vai começar a ter um outro espírito. Isso vai resultar em outro evangelho.
Você consegue When ver you isso? change Jesus' Quando teaching, você then muda o you are going ensinamento de to go to Jesus, another spirit você that's vai not the começar a Holy ter outro Spirit, espírito that's que going to não é o deceive Espírito you, Santo, que vai and enganar also você, another gospel. e aí um outro evangelho. And my brothers, Meus you know, queridos, the people of Corinth, o pessoal lá de Coríntios que very vivia lá, charismatic. eles eram um povo muito that people, they carismático. were baptized in Eles the Holy eram Spirit, batizados no you know. Espírito Santo, They would speak in eles tongues. falavam em línguas. Don't think because you are baptized in the Não Holy pense, Spirit. só porque você é Or you batizado no speak Espírito in Santo, tongues, você fala em which is línguas, wonderful. que I é believe, I maravilhoso, speak in eu tongue creio, also, eu falo but também, don't believe because mas you não are baptized, creia, you speak in porque tongues, você foi batizado e você fala em it línguas, isso garante that you're not que going to você be não será deceived. enganado. It doesn't. Isso não te garante. Because Paul said Porque that Paulo you can disse be deceived. que podemos ser And enganados. there are many versions E tem muitas of Jesus being preached. versões de Jesus in the sendo world. pregada no mundo. Somehow these teachings are E seeping alguns into desses, the church, desses going to the ensinamentos church. têm entrado dentro da igreja. The New Age Por exemplo, a movement nova also era, o has their movimento da own nova version era, of Jesus. tem a versão de Jesus. And this is entering church, my brothers. I can see clear. Isso tem entrado Maybe na you get igreja. one preaching, Eu posso start ver listening claramente. in your Talvez house, você on YouTube. recebe uma pregação It's mixed. no YouTube e você Everything mixed começa a ver ali tem uma together. And you mistura. are receiving and E believing. você está recebendo e crendo. But I have no time to talk about Mas não dá para mim entrar em detalhes na nova era, Also, sobre the o liberation movimento da of nova era. theology Por exemplo, a teaches that teologia da the job of libertação Christians is to resolve ensina the problems of the que poor, o problema social injustice, dos cristãos eliminate ele é the resolvido wealth and set up quando a new gente cuida political dos order. pobres, da Jesus justiça never social did that. Never. e elimina He toda a had riqueza. great compassion E aí estabelece uma on the nova, poor. uma He nova loved the poor. ordem política. But he never Jesus, asked to institute entenda uma coisa, another Jesus social order by nunca force. He quis never said that. instituir uma nova ordem social pela He força. said, Ele my disse: kingdom o meu is not reino from this world. não é desse mundo. Amen? Amém? He said, my kingdom is not from here. O meu reino The não é process of daqui. trying to bring the kingdom of God in by armed force is a denial of the teaching of Jesus. Se a gente tenta impor And there o are reino de many Cristo who claim pela to be força, a Christians, gente está but negando denying the teachings of os Jesus, ensinamentos de because they Jesus. are following Porque another isso gospel. é um evangelho The falso, que às gospel vezes as pessoas of começam a seguir. permissive grace. O evangelho também de I uma have no graça time to talk about permissiva. that. But today, Mas many hoje em people dia, are saying, muitas "I live by pessoas, grace, eu vivo pastor." pela graça, pastor. Today is the time of grace. Hoje em dia é tempo da pastor. graça, pastor. My brothers, Cuidado, grace is queridos. not permission for you to A sin. graça não é permissão para Grace is pecarmos. the power of God for you to live Graça é a holy permissão, life that's é gonna o please poder God. de Deus para que possamos viver de I am maneira li- que Paul the adoramos, apostle que, said, "I que am working agradamos ao all of you Senhor. because of the grace of God." O Paulo falou: eu Or the tenho, grace of God eu is sou strengthening abençoado me. mais que todo The mundo, grace porque of God por causa is da making graça, me a graça do a Senhor person me who is going to faz give uma him all the pessoa glory. que vai The grace of glorificar ao God is Senhor. A working my graça life trabalha na minha for me to vida live a life, para a que eu godly possa life. ver uma This is the vida grace of God. santa. Isso Not the que é a grace of God graça. for me to sing, A graça to não é create para my eu gospel. pecar, Okay, para I ter o meu believe, but I'm going evangelho. to live in this way. Eu creio assim, mas eu vou viver desse jeito. And also many preachers today E say, alguns God pregadores loves dizem: you Deus te unconditionally. ama de Have you heard maneira that? incondicional. Você já ouviu God isso? loves you Deus te unconditionally. ama de maneira This is a incondicional. lie. Isso é uma mentira. God loves you. Deus te ama. Loves you. Ele But te there is ama. condition for you Mas to come tem to the kingdom of condições God. para você Isn't entrar it? no reino de Deus, não tem? Repent from your Você sin, tem que abandon arrepender, your addictions, by the abandonar power of the Holy Spirit and seus come and vícios follow me. e pelo There's poder do condition, Espírito not, Santo você okay, segue. I am Não living é? the grace. Estou vivendo na graça. Unconditional love is Amor interpreted incondicional. as unconditional acceptance of the one's lifestyle. Let's see the scripture now
about the last days. Vamos ver também essa passagem sobre os últimos Let's dias. read. But mark this, he said. Mas você precisa saber There will disso. be terrible Nos últimos times in the dias last days. sobrevirão tempos People difíceis, will be lovers pois of os seres themselves, humanos serão egoístas, lovers of avarentos, orgulhosos, boastful, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olhe para dentro de você e verifique se existe alguma dessas coisas na sua vida. Desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, não conseguem se controlar, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Presta atenção nessa última. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Fique longe também destes. No começo desse texto, ele fala, mas você precisa saber disso. Em outras palavras, tenha certeza desses fatos. Nos últimos dias, o período antes da volta de Jesus, muitos problemas virão. Se algum pastor falar para você, tudo vai ficar bem, tudo ficará bem, paz, tudo vai ficar legal, teremos um tempo muito bom. Cuidado, não é isso que a Bíblia diz. O tempo, no final, ficará pior. Serão tempos terríveis. Eu quero te ajudar a entender, porque não vai ficar bom. E o problema principal aqui que o caráter do ser humano ele vai degenerar cada vez mais. Paulo está falando aqui uma lista de 18 aspectos do ser humano que aparecerá cada vez mais no final dos tempos. Então aqui tem 18 problemas de caráter. E a principal coisa começa aqui com amor de si mesmo, amor ao dinheiro, e termina com amor ao prazer. Olhe para a cultura da Europa hoje. Essas são as três principais elementos que dirigem a vida das pessoas: amor a si mesmo, amor ao dinheiro e amor ao prazer, não é? São essas três coisas que dirigem as pessoas aqui. E talvez você vai pensar, essas pessoas com essas 18 características são pessoas que vivem lá no mundo, são pessoas que não seguem Jesus. Presta atenção, não é assim que eu estou falando. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para a igreja. E olhe, aqui, meus queridos, no versículo 7, Paulo está dizendo: eles são pessoas que mostram uma certa forma de piedade. Eles mostram piedade. Eles falam, eu pertenço a Deus. Minha vida está boa. Eles estão mostrando uma piedade. Eles se mostram como cristãos, mas o caráter deles está se perdendo, está apodrecendo. Eles
Eles Right? negam o They are Senhor. professing, but they are denying the power that can change Eles, your life and can eles change. creem em Jesus, my mas eles negam o poder de transformação do There Evangelho. are people in church Tem pessoas na igreja professing to be que Christians, elas manifestam, are elas declaram que selfish, são cristãos, mas são egoístas, full of self-love, amam somente a si love mesmos, of money, amam o and dinheiro love of e pleasure. amam prazer. Listen, you can be Presta a person atenção, você pode ser uma who pessoa don't drink, que não bebe, you don't smoke, não fuma, don't não use usa drugs, drogas, but if you mas can still be se você selfish, continua egoísta, and if you are e se living você for está vivendo yourself, para your você life is a mesmo, denial of a the sua power of the vida gospel. está negando o poder do Because when Evangelho. Jesus called Porque quando you, Jesus chamou He said, você, "Come and Ele follow chamou, vem, me siga. Take your cross Pegue a and sua deny cruz yourself." e This is the negue-se a calling si of mesmo. Jesus. Essa é o chamado But de the world Jesus. are teaching you, Mas o make mundo money. vai te ensinar, You faça need to dinheiro. love yourself. Você tem que amar a What si is mesmo. important O que é is that importante you are happy. é que This is você what está is feliz. Isso é important. o You mais need to be importante. happy. Seja feliz. Sometimes I'm not happy. Algumas vezes eu Sometimes não I'm sou crying. feliz. Algumas vezes eu I cannot choro. be happy sometimes looking Não to this tem world, como going eu to ficar hell. feliz olhando I para esse cannot be mundo indo happy para o looking to inferno, some people of ou my family olhando going to para hell. pessoas da minha família indo para o But many people inferno. say, what is Mas umas important pessoas dizem: is that I ah, am o que é happy. importante é que você seja feliz. What is important, I O can que do é everything in importante order for me to é be que eu happy. faça tudo para eu ficar feliz. I am happy with my Jesus. Eu sou feliz com o meu One day I'm gonna Jesus. meet with Um him. dia eu vou me encontrar com And Ele. even this time, E mesmo it's a nesse difficult and hard time. tempo I am waiting difícil, for something eu greater. estou Are you also esperando waiting? por algo I'm grande. waiting for what's going to happen at the Eu end. estou olhando para o que eu estou esperando que vai Some acontecer no people final. are just, Algumas uh, pessoas are just a little more careful. são They apenas avoid certain things mais that harm cuidadosas, elas them, but evitam the real algumas coisas que distinguishing mark of a true que estão Christian ferindo of this ela, que podem age ferir, is mas unselfishness. elas não têm esse sinal que Those who seria lack that mark, não, those who make the não ser claim, egoísta. but deny the power, pose Quem- adverts, turn away Quem não tem from essa such people. marca, Yeah? elas estão In other negando words, o don't poder de waste your Deus. time on Em outras palavras, não perca Don't seu spend tempo com too essas much time pessoas. on selfish. Não ande com pessoas Self-centered egoístas, people. pessoas The que são more só preocupadas time com you elas give to them, mesmas. the more Demais, centered they become. quanto mais tempo você dá para essas This is what pessoas Paul said. egoístas, menos você vai ter de Remember, Deus. there are Lembre-se, false churches, tem falsas igrejas, false leaders, falsos líderes, false prophets, falsos but profetas also false e também or fake Christians. falsos cristãos. Remember that the church is Lembre-se, not a building. I'm a repeating. igreja não é um Church is prédio. a group of A igreja é baptized um people grupo de pessoas who is committed to the batizadas que local são church, comprometidas and com a igreja church local. is people. E a igreja Church são is people. pessoas. And I want to finish now E eu quero estar terminando I'm going to read Matthew 13. lendo Mateus Matthew 13. 13. Let's see the Mateus difference 13, vamos olhar então a between diferença the false entre os falsos and the true. e os verdadeiros. Who here knows about Quem the sabe parable aqui of the wheat A and the palavra, tares? quem aqui conhece a Do you know this parábola parable? do trigo e do joio? And the tares. O trigo e o joio. Você You know? conhece a parábola do Ok. trigo e joio? I'm sure it's familiar for most of Eu you. creio que quase todo mundo conhece. Daniel, could you put that picture of Daniel, the põe a wheat imagem and the aí. tares? Look there. Olhe lá. We have here Então ali nós a temos picture of the a- wheat a- and the tare. a imagem Which one is the wheat and do which one trigo is the tare? e do joio. Qual que é o trigo e qual que é o You know? joio? Quem sabe? Looks like the same. Parece o mesmo, não But- parece? On my left, Então aqui is na the wheat. minha esquerda on my é o right is trigo the tare. e na minha direita é o Look like the same. o Look joio. like the same. Parece muito, But let's read. mas vamos ler.
I'm gonna talk more at the end. Eu vou falar um But pouco let's mais read depois. Matthew Vamos 13, ler 24, Mateus 13, 24 e 24 says, "Then 26. Jesus told 24 fala them assim: another parable. Jesus lhe propôs outra The kingdom parábola, of heaven is dizendo: like O a reino man dos who céus é semelhante a um who homem sowed que good semeou seed boa in his semente field. no seu campo. But when the grain E had quando as plantas sprouted cresceram e and produced produziram a fruto, crop, apareceu then também the tares o joio. also appeared. These parables, my Então, brother, nessa speaks parábola, about fala a farmer sobre um fazendeiro who sowed que his semeou field with a good wheat. no seu Amen? campo um bom Good wheat. trigo, boas sementes de trigo. Tares are weeds that are very O closely joio, eles são similar to sementes wheat, que é muito at parecida least in com o their trigo early stages of e é growth. até o final do crescimento. According to this De parable, acordo com the essa tare- parábola, the tares o were joio, growing ele estava with the wheat. crescendo junto com o trigo. These parables Essa parábola talks about fala the sobre o kingdom of reino de God, Deus. or this is a parable about Ela the é uma church parábola que and the fala end sobre a times. igreja e o final dos Amém? tempos. Amém? And here we find E that aqui the a gente wheat vê that que o brings trigo, in it appropriate fruit, ele and tem the tares frutos that looks apropriados, like wheat, but mas don't o bring forth joio, no fruit. ele não tem This is frutos. the difference. Essa é a diferença. Um tem. They are look like the same. Um parece Sometimes you muito com o cannot outro. see Algumas with your vezes não eyes, dá para ver com because os they seus look like the próprios same. olhos, porque eles são But muito one parecidos. has its fruit, Mas um tem the other frutos one, e o outro no fruits. não tem frutos. This is the same as what Paul said, E é isso que Paulo disse, because he's talking about church, my porque ele está brothers. falando aqui sobre a igreja. Jesus is going to separate the Jesus false vai church separar a igreja from the true falsa church. da igreja Church is verdadeira. people. A igreja são And pessoas. here, Paul the E Apostle aí said, Paulo they está are falando aqui, professing eles godliness, estão declarando show a no fruit. fé deles ao Senhor, eles manifestam a piedade deles, mas não They tem are fruto. selfish, love O caráter of deles self, está love of money, deteriorado, and love of pleasure. eles são egoístas, amam And ao also in this, dinheiro the parable, the e amam servant of the prazer. E a parábola dos servos e do dono da terra diz, no versículo So the 27, servant of the owner came então and said os to servos him, do dono da casa Sir, chegaram e "You disseram, not sow patrão, good o seed Senhor in não your semeou field? boa semente no seu How campo? then does De it onde have então vem o tares?" joio? Ele, 28, porém, he respondeu, said to them, um inimigo enemy has fez done that. isso. Can you see what the enemy can do in your Você life? pode ver o que o inimigo pode fazer na sua vida? Do something in your mind to Ele corrupt pode your fazer mind. algo na sua mente para He said, corromper a "One sua enemy mente. has done O this." inimigo fez The isso. servant said Mas os to servos him, lhe perguntaram, "Do you want us Senhor, to quer go que a gente vá and e gather them arranque o joio? But he O said, dono da "No, casa respondeu, lest while não, porque you ao gather separar o up the joio, tares, vocês poderão you arrancar also também com uproot ele the o wheat with trigo. them." What that indicate, my O que brothers? mostra isso? That indicates Que that existe there is a very little uma- to uma distinguish diferença between muito the wheat pequena para and the separar tares. Very little. o trigo e o Very little. joio. Even people working in the field Até as pessoas que easily trabalhavam have ali pulled no up campo, elas não with, poderiam imagine that it was a saber tare. quem que era o joio e In quem era other o trigo. words, there is Em a outras very palavras, little difference between a the diferença é true fruit muito pouca producing entre believers o verdadeiro and the one fruto who claim to be e believers, aqueles que but dizem don't que são fruits. cristãos, mas não Jesus is produzem speaking here frutos. Not Jesus about está the falando aqui unbelieving world, não my dos brothers, incrédulos que não but conhecem ao he's talking Senhor, about the mas ele está kingdom falando of sobre God o reino and de the Deus true e da church igreja de of Cristo, a Christ. verdadeira igreja. Let's read the last verse. Vamos continuar 30. lendo o versículo 30 agora, para terminar Let both a parábola. grow together, Deixem que cresçam until the juntos harvest. até a colheita. and at the E no end tempo time da of colheita, harvest, direi aos I will say ceifeiros, to the reapers, first gather ajuntem together primeiro o the joio tares, e amarrem-no and bind them em feixes and para burn ser them, queimado,
mas gather the recolham o wheat trigo no meu into my celeiro. barn. Amen. Interpreting the Quando a parable parábola é Jesus interpretada, says Jesus to disse: the reapers. Do you know who was the reapers? aqueles que colhem, The angels. os The anjos. angels. Os In anjos this são os que context, vão the reapers is colher. the angels. Nesse contexto, And são he os said, anjos. it's too difficult a Jesus job disse: for é human muito beings. It's too difícil difficult for para human os beings to do homens that. How can I separate? saberem e I separar. look, Como I que can eu? see everybody the same. Para mim, todos são I don't know what iguais. you are doing at home. Eu não I sei o don't que know você how you faz are em living. casa, It's eu so não sei difficult. como você Just the vive. angels can do that, Somente the os Bible anjos says. poderão fazer isso. Then, it's too difficult for human beings. É for difícil para os pastors seres to sort humanos, out para os the líderes, tares from the wheat. saber o que está acontecendo e separar So o joio Jesus do said, trigo. "That's not Mas Jesus your diz: problem. isso não é a Leave it responsabilidade that to para me." os líderes. Deixa isso Said, comigo. "Leave that to me." And the angels, E os when the anjos, time comes, quando will chegar a hora, will deal vão with it. lidar com essa situação. And sometimes we as a E às leaders, vezes nós, como we líderes, should take some people out of nós the church. gostaríamos de até tirar pessoas da I igreja. need to confess you. Eu confesso isso para você. People who claim to be Christian, Pessoas but que appear falam not que to são bring cristãos, forth any fruit. mas não frutificam. But that's not the answer. Mas isso não é a resposta certa And we para a have to gente dar tolerate para essa situação. The fact A that gente tem que amongst the wheat, there are tolerar, some tares. por- And the main porque responsibility to a gente make sabe que no is to meio do make sure trigo, that do I joio, existe personally- trigo. I am wheat and I'm not a tare. This is your responsibility. A Amen? nossa responsabilidade é saber de Our nós main mesmos. responsibility Eu is to preciso make sure definir that I am na personally- minha própria I am vida wheat que and eu I'm not sou a tare. trigo e não sou joio. Não posso julgar Could you outras stand up, pessoas. please? Vamos nos levantar. Are you a wheat? Você Or are you é a trigo tares? ou você é joio? Are you professing godliness? Você está sendo uma pessoa in the kingdom of piedosa? God, but Você bearing no pertence fruit? ao reino de Deus? Você, How is ou your você character? está manifestando os frutos? Como é o Are seu you caráter? unselfish or are Você é you um selfish? egoísta ou você Are you é uma love of pessoa... self, love of money, Você ama o or in love dinheiro, of pleasure? ama o prazer. Remember, one day we are Lembre-se, going to give account um dia você vai how we prestar lived on contas. this earth. Como nós vivemos nessa terra. My brothers, we are living the Queridos, last days. estamos vivendo Don't nos be últimos deceived. dias. Não seja In enganado. Jesus' name, Em nome de close your Jesus. eyes. Feche os seus olhos. Look to yourself. Olhe para você Maybe if you mesmo. need to repent, you Talvez should você do. precise se arrepender do que Repent você from the tem way you are feito. living. Arrepender da maneira como você tem vivido. We need to seek more intimacy with Precisamos God, in buscar constant mais prayer. intimidade com Deus, orando We need to be sempre. covered for our leaders and Precisamos pastors. estar Maybe you are sendo in church, cobertos but we pelos are not nossos pastores e covered. líderes. Talvez você não tenha essa cobertura espiritual. You are sheep without shepherd. Talvez você é uma ovelha sem To whom pastor. you are accountable. Para quem você presta To contas? open and Para truthful. quem você abre o seu coração? Do you have people Você that you are tem accountable? alguém para quem você Líderes. pode conversar? Você pode abrir seu coração? Because this is protection for Porque your isso é proteção para a sua vida. life. Father, I pray for all my Pai, brothers eu here. oro para os meus irmãos e irmãs. Father, I want to see all of them Eu quero ver following you. cada um deles I seguindo want ao to see all Senhor. of them serving Eu quero ver cada um deles servindo ao Senhor com Father, I paixão. pray Eu that oro, every Senhor, single person para in que this cada church pessoa nessa igreja can be faithful to you possa until ser the fiel end, ao Senhor persevering até o until the final, end. perseverando being até o fruitful. final, sendo frutífero. Not a tares, but Não, a wheat não um that joio, gonna mas um produce trigo fruit for your glory, que vai Lord. produzir frutos para a tua glória. Father, in Jesus' name, Pai, em that you nome can de produce Jesus, repentance in que their o Senhor hearts. gere arrependimento Those who em cada have been coração. deceived, Father, Aqueles que têm sido I pray for enganados, their lives. eu Help them oro, to Senhor, pela come vida back, deles. Father. Ajude-os a restored. voltar, a I pray for retornar. salvation, for Eu oro por transformation, salvação, and I pray for transformação, miracles in their por lives. milagres. In Jesus' name I Em nome pray de Jesus for eu your oro church.
pela And tua help us, igreja. Father, to Ajuda-nos, raise in Senhor, your kingdom, to bring a your estarmos kingdom firmes over no this teu nation, reino, over Senhor. Que o teu Ireland, reino Father, venha over sobre all essa the nação, nations. sobre Because cada this is your nação, church, Pai. and your church E belongs essa é a to you, tua Jesus. igreja, And Senhor, we e ela are here just pertence ao as Senhor. E servants nós estamos to aqui para te prepare servir, your bride. preparando for a you one tua, day. In a tua Jesus' noiva name para we encontrar pray. com o Senhor. Em nome Amém de Jesus nós and amém. oramos. Amém e May the amém. grace of Que a God graça do Senhor and the power of Jesus e o poder Christ, do Espírito Santo, love of Jesus, o amor and the do Senhor fellowship Jesus of the Cristo Holy Spirit e a comunhão do be Espírito with you Santo all. seja In com Jesus' cada um de name. Be vocês, em prepared, nome de because we do not Jesus. know when our Se bridegroom prepare, is porque coming. nós não sabemos Be quando o prepared. nosso In noivo Jesus' name. voltará. God bless you Em nome all. de Jesus, Amém. abençoe, Deus abençoe cada um de Glory to God. vocês. Glória Give a Deus. a hand of praise, worship Him. Jesus is the reason of this service. Jesus é a razão Amém. desse culto. God bless you. Deus te Be abençoe. passionated for Seja Him. apaixonado Have por time Ele. with Him. Spend Time of prayer at Tenha home. tempo com o Senhor. And also, please, E be por favor, together in the church, in the prayer meetings. This is a way for you venha to be para nossas protected. reuniões de oração God aqui na bless you in igreja. Deus te Jesus' name. abençoe em nome de Jesus.